Olá, doutores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rayane, eu sou ortodontista. Estou aqui de novo para compartilhar mais um tema da ortodontia com vocês. E hoje eu vou compartilhar um tema que eu amo. Eu amo de paixão. Hoje, gente, eu vou falar de MARP para vocês. Eu tenho dado cursos de aperfeiçoamento, tenho dado alguns cursos avançados, masters, sobre ancoragem esquelética. E um dos temas que tem nesse curso é o MARP. E eu sou apaixonada por MARP. Vou contar para vocês por quê. Minha história com MARP começou quando eu fui tratar o meu primeiro paciente que precisou de uma expansão cirúrgica. Vocês já trataram um paciente com expansão cirúrgica, gente? É coisa de outro mundo. E o meu paciente, eu lembro até hoje que o nome dele é Wellington. Ele foi tratado, na verdade, na especialização. Sem contar os casos do centrinho, né? Porque os casos do centrinho sempre chegam bastante acometidos. Então, o primeiro paciente que eu indiquei uma expansão cirúrgica foi o Wellington. E o Wellington chegou acabado depois da expansão cirúrgica. Ele chegou imenso, ele chegou extremamente inchado, ele chegou roxo. E eu fiquei na dúvida se eu tinha feito um bem ou um mal para o Wellington. Porque ele realmente estava super acabado. Sim, ele tinha um diastema interincisivo, ele tinha corrigido a mordida cruzada, mas ele estava acabado. E a partir daí eu comecei a estudar, gente, será que não tem outra maneira da gente fazer esse tratamento da mordida cruzada posterior ou do apinhamento com atresia maxilar de qualquer outra maneira que não seja uma expansão cirúrgica, um negócio tão invasivo, tão difícil? E aí eu comecei a estudar. Na época, isso foi há mais ou menos 4 anos atrás, ainda era bastante difícil, porque não tinha produção do parafuso no Brasil, nós não tínhamos acesso fácil a esse tipo de aparelho, então era necessário fazer algumas adaptações no próprio Hyrax. E hoje em dia está tudo muito mais fácil. Hoje a gente consegue dar os nossos cursos, ensinar os alunos e fazer de uma maneira muito mais acessível. Eu vou só montar a sala de aula aqui para a gente começar. Eu quero que você faça aquele nosso ritual. Pega o seu café, pega a sua água e vem comigo para a gente aprender um pouquinho mais sobre ortodontia, tá bom? Pessoal, estamos de volta à nossa aula de hoje, que é sobre MARP. E daí eu falo bastante desse termo, né, nos cursos, falo MARP, coloco aí nas minhas postagens do Instagram, nas postagens do Facebook, e às vezes alguém vem lá por inbox e pergunta, Rayane, por que MARP? E daí eu conto a história, porque qual é a história? A história é, se você tem um filho que chama Francisco, muita gente chama de Chico, você tem um filho que chama Carlos, muita gente chama de Carlinhos, é o Antônio, é o Toninho, e o que? E a expansão rápida palatina ancorada em mini implantes é o MARP. Então, uma sigla, é um apelido, nada mais do que um apelido, tá? Então, porque era muito grande, então batizaram de MARP, assim ficou. É uma expansão rápida da maxila ancorada em mini implantes. Nada mais, nada menos do que isso, apenas isso, tá bem? Então, isso é MARP. O MARP, ele tem uma história bonita, uma história muito bonita na ortodontia. A primeira vez que o MARP foi citado na literatura científica foi citado por Lee em 2010. Foi uma maneira que ele fez de adaptação do Hyrax, ele colocou os 4 mini implantes e fez a abertura do parafuso no protocolo tradicional do Haas e conseguiu um lindo diastema interincisivo, comprovou com uma radiografia periapical, uma radiografia oclusal também, e viu que se abriu a sutura de um paciente que já estava com maturidade esquelética. Então o MARP, gente, é exatamente sobre isso. São aqueles pacientes em que nós não conseguimos mais a expansão rápida da maxila da maneira convencional. Eu tenho uma trilogia de vídeos que está em espanhol, mas que fala bastante sobre expansão rápida da maxila. E eu falo sobre os protocolos, eu falo sobre diagnóstico, eu falo como tratar, quando tratar, quais os aparelhos, mas e depois que eu já tenho maturação esquelética?
E quando eu já tenho toda a maturação da área da sutura palatina mediana, aí, pessoal, nós vamos para duas opções. Antes de 2010, nós nem tínhamos essa aqui, ó. Era somente a SARP. A SARP é a expansão rápida da maxila assistida cirurgicamente, que é a expansão cirúrgica, a famosa expansão cirúrgica. Só que, pessoal, a expansão cirúrgica, ela tem alguns aspectos a serem estudados. Que você vai depender de um cirurgião, porque o ortodontista, geralmente, ele não é muito chegado a sangue, né? Então, você vai depender de um cirurgião, vai precisar aí contar com um custo para essa cirurgia, que cada cirurgião vai fazer aí a sua maneira de cobrar. Inclusive, algumas vezes ele pode querer usar um distrator. Esse distrator, ele tem um custo, um valor agregado também. Mas como eu falei naquela história do Wellington, para mim o que é mais difícil é o pós-operatório. Então, esses pacientes, eles são submetidos à expansão cirúrgica, em que é feito uma Lefort 1, a maxila fica totalmente solta, é solto o pilar pterigóideo, e aí nós temos aí uma expansão rápida, depois com a ativação do distrator, ou então do aparelho Hyrax na sequência do procedimento cirúrgico. Sempre funcionou e funciona maravilhosamente bem. O que acontece é que a ortodontia está em constante evolução. E depois de 2010 veio o MARP para tentar suprir as necessidades desses pacientes que já não tinham a possibilidade de fazer uma expansão convencional, porém eles não queriam se submeter ao custo ou então aos danos cirúrgicos de uma SARP, de uma expansão cirúrgica. Então foi feito, eu acho que para mim o Lee foi brilhante, porque ele bolou toda a ancoragem, que é a chave do tratamento ortodôntico, ele bolou a ancoragem para tentar potencializar os efeitos e a concentração de forças na região da sutura palatina mediana. Bom, doutores, se vocês observarem bem, toda a região anatômica da maxila, a maxila ela está totalmente cercada por suturas. Então ela faz aí uma vizinhança com as suturas do complexo da base do crânio, e a sutura principal que nós trabalhamos é a sutura palatina mediana. Então já foram feitos estudos, desde a época que a doutora Birte Melsen estudava essa maxila e o fechamento da sutura palatina mediana em cadáveres, ela observou os padrões de fechamento e para nós sempre foi bastante instigante saber até quando que nós íamos considerar essa sutura palatina mediana como aberta ou como fechada para indicar uma expansão convencional. Antigamente, doutores, era bastante sofrido para esses pacientes porque eles eram submetidos a disjunções palatinas sem nem saber se essa sutura palatina mediana estava fechada ou se estava aberta. Então, esses tratamentos que eram empíricos, que se fazia uma tentativa de abrir essa sutura palatina mediana, acabavam causando danos extremos, como casos de necroses na região do palato, da mucosa palatina, ou então de casos de fenestrações grandes ou vestibularizações excessivas dos dentes de ancoragem, os dentes posteriores. E nós temos atualmente os mesmos riscos. Se eu, Rayane, tento abrir uma sutura palatina mediana que está fechada, com as suturas que estão circunscritas à região maxilar também bastante rígida, eu posso causar danos algumas vezes irreversíveis para esse paciente. Então, o que eu aconselho a vocês é sempre solicitar uma tomografia da região da maxila, ok? Ela pode ser somente regional, totalmente aí restrita à região maxilar, mas sempre deve ser solicitada antes de pensar em fazer uma expansão cirúrgica ou em fazer um MARP. Muita gente me pergunta qual é a minha opinião se o MARP substituiu a expansão cirúrgica. Doutores,
eu ainda não tenho a resposta. Eu posso falar para vocês que eu já estou fazendo casos de MARP em pacientes já de bastante idade. Então, ontem mesmo eu fiz um MARP numa paciente de 55 anos. Os estudos não limitam o MARP para pacientes mais velhos. O que existe na literatura, ano de 2019, foi que existe um fator sucesso relacionado a uma menor idade. Mas ela não proíbe, não existe na literatura hoje em dia falando não se pode fazer um MARP quando o paciente tem tal idade. Então não existe isso na literatura. Eu acredito sim que o MARP, depois com a evolução aí na ciência, ele vai substituir a expansão cirúrgica. Então, os cirurgiões que me perdoem, mas essa é a minha opinião. Eu acredito que o MARP vai substituir a expansão cirúrgica. Existem aí algumas desvantagens que são levantadas na literatura do MARP em relação à SARP, a expansão cirúrgica. Por quê? Porque é observado que para abrir a sutura palatina mediana com um MARP, eu preciso fazer mais ou menos o dobro de força do que eu faria normalmente com a SARP. Então, por quê? Porque, claro, obviamente, toda a maxila está solta depois da cirurgia e eu preciso fazer uma força bastante diminuída. Eu posso fazer uma força pequena para abrir essa sutura palatina mediana. Agora, com o MARP, não. O que eu tenho são os pilares de ancoragem que direcionam a força para a região da sutura palatina mediana. Então, o que existe na literatura é que eu preciso fazer 2 vezes mais força, aplicar 2 vezes mais força na região, fazendo rotações do parafuso para conseguir separar a sutura palatina mediana. Essa seria uma desvantagem do MARP em relação à SARP. Qual seria a outra desvantagem do MARP em relação à SARP? Eu tenho mais dias de ativação. Como eu preciso aplicar mais força, eu vou geralmente culminar em mais dias de ativação. Eu vou ter que ativar por mais dias. Isso assustou bastante a população ortodôntica que começou a fazer o MARP, porque nós não estamos acostumados a fazer 20 dias de ativação, 21 dias de ativação. E isso algumas vezes é necessário no tratamento com o MARP, pessoal. Então não assustem, isso está documentado no estudo da professora Daniela Garibe, em que foi feita aí essa comparação do MARP e do SARP, tá bom? Não se esqueçam sempre pedir tomografia computadorizada para nós comprovarmos nosso diagnóstico. A tomografia computadorizada, no caso do MARP, eu acredito que ela seja bastante importante em alguns aspectos. Por quê? Nós precisamos avaliar essa tomografia para saber onde existe osso. Porque o mini implante, ele só fica fixo no osso se existe osso. Então, onde é o melhor lugar para colocar o mini implante? Na região aí do palato, onde existe osso. Bom, por que o Ommum e o Benedict Wilmes, Alemanha e Estados Unidos, estão brigando em relação aos protocolos de colocação de mini implantes no palato? Pessoal, o que acontece é que o Dr. Benedict Wilmes, ele já trabalhava com outras mecânicas de mini implante no palato, como a distalização. Então ele tem um aparelho dele lá, distalizador, que joga todos os molares para trás, que é ancorado em mini implantes. E para isso, para ele comprovar e ele deixar válida esses aparelhos, ele fez um estudo bastante detalhado do palato. Então ele fez a medição de todas as espessuras ósseas em várias regiões do palato. E ele falou assim: pessoal, galera ortodôntica, o mini implante ele tem que ser colocado onde existe maior quantidade de osso. E é daí que veio aquela teoria de colocar os mini implantes na terceira ruga palatina a nível da coroa dos primeiros premolares. Então veio aí dos estudos do Benedict Wilmes. E aí começou o desenvolvimento aí das teorias do MARP e na sequência veio o Dr. Ommum, que começou a estudar especificamente as mecânicas
que são para MARP, que são para disjunção palatina ancorada em mini implantes. E aí, pessoal, o Dr. Won começou a fazer uma observação um pouquinho diferente. O Dr. Won começou a falar: galera ortodôntica, se vocês colocam esses mini implantes deslocados para a terceira ruga, vocês vão ter efeitos de abertura da sutura palatina mediana de uma maneira triangular. Vai abrir muito mais a região anterior do que a região posterior. E quando nós temos uma atresia maxilar verdadeira, nós não queremos uma abertura triangular. Nós queremos uma abertura que é paralela. E é por isso que o Dr. Won, pensando na abertura paralela da maxila, ele deslocou os mini implantes lá para a região posterior. Tanto é que os últimos mini implantes eles ficam na divisão do palato mole com o palato duro. Eu digo para vocês que a teoria do Dr. Won, ela é bastante interessante também por outro aspecto. O Dr. Won, ele fala que o sucesso do MARP, o fato de você abrir a sutura palatina mediana, ela depende bastante diretamente dessa interdigitação, essa calcificação da sutura palatina mediana, porém que essa rigidez não seria a maior responsável pelo insucesso. O maior responsável pelo insucesso seria aí a articulação com as outras suturas da base do crânio. Consequentemente, se eu jogo os mini implantes para posterior, eu estou ancorando mais para posterior e, consequentemente, a força do parafuso expansor estaria aí mais próxima da região posterior que faz a vizinhança com as suturas da base do crânio. A teoria do Dr. Won, ela é bastante convincente, eu digo para vocês. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei bastante maravilhada. Falei, nossa, Dr. Won, maravilhoso, que legal. E daí até eu fazer o meu primeiro MARP. Porque, doutores, na hora que nós vamos colocar o parafuso lá para posterior, é difícil, dá medo do paciente engolir esse parafuso. O que eu acredito atualmente? Eu examino a tomografia computadorizada e eu sempre tento colocar onde tem mais osso. Então, se tem mais osso na região anterior, eu tento colocar mais para a região anterior. E sempre tem mais osso na região anterior. Então, a faixa que existe mais osso realmente é na terceira ruga, na região do primeiro premolar. O que acontece é que algumas vezes a gente não consegue colocar o mini implante nessa região, porque os palatos eles são extremamente estreitos, eles são bastante atrésicos. Então, nós temos que utilizar um perfil diferente do parafuso expansor, que seria uma linha muito bem pensada dos parafusos da PECLAB, que é a linha EX, que eu gosto demais. Tem umas perninhas que esticam aí para a região parasutural e ajuda bastante na adaptação do aparelho. Hoje mesmo eu já apresentei esse parafuso para o meu novo técnico, que nós utilizamos bastante. Tem um pouco mais de atresia, pessoal, não tem como, vai ter que usar o parafuso com extensão das perninhas para adaptação do palato, porque é muito difícil adaptar esse parafuso em palatos estreitos. Bom, vocês devem estar se perguntando: tá bom, Rayane, eu entendi a função do MARP, eu entendi que os mini implantes no palato são para aumentar a taxa de ancoragem, para direcionar a força para a sutura palatina mediana e tentar uma real efetiva, uma rupção, aquelas microfraturas na região da sutura. Eu entendi a função do MARP, eu entendi a diferença com uma expansão cirúrgica, eu entendi quais são os benefícios e malefícios de uma e outra, mas eu quero saber se eu, ortodontista, consigo fazer esse procedimento. E foi algo que eu busquei também. Eu, Rayane, não gosto de cirurgia. A cirurgia que eu faço, pessoal, é só cirurgia de acesso de canino impactado e olhe lá, tá? E olhe lá. Não gosto muito de sangue, não sou dessas. Mas eu vou dizer pra vocês que a técnica de colocação do MARP, que também pode ser feita de duas maneiras, a técnica de colocação do MARP, ela é bastante simples. Ela é fácil.
E até eu, que não gosto de cirurgia, eu consigo fazer. Se você é ortodontista e você gosta um pouquinho mais de cirurgia, você está totalmente preparado para fazer esse procedimento. A questão da instalação, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou você faz o uso de um motor de implante, então pode ser qualquer motor de implante, de qualquer marca, porque você vai ter o seu kit de instalação de mini implante. A diferença é que você vai usar um motor de implante com um adaptador de contraângulo, vai configurar o seu motor de implante para uma inserção bem lenta, que é bastante parecida com a configuração que tem o motor para a colocação de um implante, e você vai fazer a instalação utilizando o contraângulo de implante. Essa é uma das opções. Essa opção eu acho um pouco inacessível para quem não trabalha num centro de reabilitação ou para quem não é implantodontista. No meu caso, eu sim trabalho num centro de reabilitação, mas eu não queria ficar dependente do meu amigo que é implantodontista. Algumas vezes ele estava usando o motor. E qual seria a segunda opção para o ortodontista ou para a pessoa que quer se capacitar e fazer um MARP? A segunda opção, pessoal, é muito bacana. Eu que viajo para os congressos americanos, eu não sei de onde o pessoal da indústria brasileira tirou essa ideia, mas é o contraângulo. Você vai usar o seu contraângulo de consultório, e você vai remover a parte do motor. Vai adaptar, você adapta na parte de baixo, vai adaptar o mecanismo que vem no kit, e você vai colocar o mesmo adaptador de contraângulo que você usaria no motor de implante. Quando você rotacionar embaixo, ele vai rotacionar no contraângulo. E você vai conseguir colocar o seu mini implante sem precisar fazer esforço com os dedos, sem precisar fazer o paciente abrir a boca exageradamente, que já vai conseguir fazer a instalação do seu mini implante de maneira segura e confortável para o paciente. Eu faço propaganda mesmo, que eu adoro essa marca. Essa marca é a PEC Lab, é de Belo Horizonte, uma fábrica muito boa. E atualmente no mercado eles são carreira solo, eles não têm concorrentes no mercado brasileiro. Eu até gostaria que eles tivessem concorrentes para a gente ter opções. Mas hoje em dia a PEC Lab domina o mercado do MARP, no mercado nacional. E eu vou colocar aqui o contato do pessoal da marca para vocês conseguirem aí entrar em contato e saber um pouquinho mais sobre essa compra. O primeiro passo é você adquirir o seu kit de mini implante e logo em seguida você consegue comprar os materiais, tá bom? Eles não têm loja física, vai ter que entrar em contato com eles. Então, pessoal, o ortodontista, sim, o ortodontista consegue fazer esse procedimento. Isso me dá um brilho nos olhos, porque você não necessita de ninguém. Você pode fazer o procedimento cirúrgico sozinho. O procedimento cirúrgico, no caso, ele é cirúrgico, mas a grande maioria dos meus pacientes, eles relatam: nossa, Rayane, é bem melhor do que eu imaginava. Comparado à expansão cirúrgica, para mim é algo expressivamente melhor. Claro, pessoal, que nós não podemos contar com 100% de sucesso, tá bem? Não existe 100% de sucesso. O que nós temos de dados na literatura é que existe um sucesso de 86,9% dos casos. Esse estudo foi feito com um follow-up de 30 meses, um estudo bastante confiável que nós utilizamos bastante de base para ter aí um parâmetro para os nossos pacientes. A minha recomendação é que vocês façam vigília desse paciente. O paciente vai seguir o protocolo convencional de disjunção palatina, que vocês podem conferir no vídeo anterior, nos vídeos de disjunção, e você vai monitorar. Importante as recomendações que esse paciente não pode fumar, esse paciente tem que higienizar perfeitamente bem, porque se existe algum foco de inflamação na boca, isso pode prejudicar a ancoragem dos mini implantes. Então esse paciente tem que ser um paciente exímio na limpeza e também na alimentação, não ficar comendo coisas extremamente duras para colaborar com o processo de ativação. Bom, pessoal, então o importante é fazer a vigília do sucesso e do insucesso. Sabendo que nós temos as características que vão levar a um sucesso da disjunção, que são aquelas características de uma manutenção dos dentes posteriores no local correto, sem grandes inclinações posteriores,
o diastema interincisivo, e quando você tem o insucesso, que seria a inclinação excessiva dos dentes posteriores e a ausência do diastema interincisivo, com correspondência às imagens radiográficas, aí você vai saber se você teve um sucesso ou se você teve um insucesso. Respostas para o insucesso a gente ainda não tem publicado, estamos estudando as respostas do insucesso. O que existe na literatura é uma correspondência com fatalidade, mas ainda não temos grandes respostas de, olha, Rayane, por que o meu caso com 35 anos abriu a sutura e por que o meu caso com 18 anos não abriu? Não temos ainda respostas claras sobre o porquê do insucesso. Tá bem? Agora, uma questão bastante intrigante e curiosa é que o MARP ele também é encaixado nos protocolos de tratamento da ortodontia preventiva interceptiva. O MARP pode sim ser utilizado em crianças. Ele vai ser utilizado em crianças principalmente em duas situações. Quando o paciente tem um padrão 3, em uma janela de crescimento que já passou do crescimento ativo, ele está geralmente entre 10 e 12 anos, ele não está nem na ortodontia corretiva e nem na ortodontia preventiva de seu maior aproveitamento, ou então o MARP vai ser utilizado quando o paciente está sem ancoragem para fazer uma disjunção. O que é isso? O que significa que ele está sem ancoragem? É quando ele está no período intertransitório da dentadura mista, entrando no segundo período transitório, ou quando ele está no primeiro período transitório da dentadura mista, quando ele está trocando dentes. E daí eu não tenho apoio nos dentes para fazer uma ancoragem e eu uso da ancoragem esquelética para entrar em uma disjunção palatina. Os casos de Hyrax híbrido ou MARP para crianças, geralmente está sendo feito com 2 mini implantes, porque eu não necessito de uma ancoragem tão grande com 4 mini implantes para poder fazer os procedimentos que eu preciso em uma criança, tá bem? Então, esses parafusos expansores direcionados para as crianças, eles também são diferentes. Então, eu tenho basicamente 3 designs de parafuso expansor. Eu tenho o parafuso para crianças, parafuso expansor para crianças, que tem uma adaptação de 2 mini implantes. Eu tenho um parafuso expansor convencional e o parafuso expansor que tem os pés de alongamento para adaptação de palatos muito atrésicos. Então, o MARP ele pode sim ser utilizado em crianças, ainda é um pouco contraditório, mas algumas vezes ele acaba sendo um tratamento até bastante conservador, principalmente nos casos de tratamento do padrão 3. Tá bom? Bom, pessoal, esses foram alguns tópicos que eu escolhi para falar com vocês sobre MARP. Vocês podem encontrar muito mais informação nos artigos científicos que saíram muitos no ano de 2019. Podem deixar sugestões de vídeos, como vocês sabem, deixa aqui nos comentários do Facebook. Fala para os seus colegas que a gente está com o canal compartilhando informação com os especialistas, com os estudantes ou para todos os interessados em ortodontia. Eu estarei sempre aqui para ajudar vocês, então um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.